internautas que estão acostumados a nos acompanhar aqui no canal da Safari. E hoje a gente tem uma novidade, que é o Português Alerta. E o objetivo desse Português Alerta é justamente nos deixar atentos àquilo que nós escrevemos no nosso dia a dia, àquilo que nós emitimos, porque nós todos não podemos transferir a responsabilidade de alfabetizar puramente para o professor. Nós todos juntos temos sim uma corresponsabilidade dentro desse papel de alfabetizar. E como que isso acontece? Quando isso acontece é quando nós temos também o compromisso de escrever da maneira certa, para que quando esses alunos que ainda estão em fase de alfabetização, eles possam presenciar todas as informações escritas de uma maneira correta. Nesse primeiro momento, nós temos o primeiro título, que é o letramento acadêmico no nível superior e o impacto das mídias na alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental. A princípio, nós vamos tratar sobre o português, que é a língua falada no Brasil. O português, ele é uma língua originada do galego português, idioma falado no Reino da Galiza e no norte de Portugal. No período de grandes navegações, a língua foi difundida nas terras conquistadas, como Brasil, África e outras partes do mundo. O português, ou língua portuguesa, é hoje uma das línguas mais faladas no mundo, com aproximadamente 280 milhões de falantes, e está presente em 9 países distribuídos nos 4 continentes: Portugal, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Brasil, Moçambique, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe e Guiné Equatorial. O Brasil é o maior país lusófono falante da língua portuguesa, pois tem o maior número de falantes. Sobre o letramento acadêmico, ao qual trata o título que estamos tratando hoje, o que nós temos a acrescentar? É que nada adiantaria uma boa graduação se um aluno percorre um ensino fundamental e médio enfrentando dificuldade para formar e desenvolver-se como sujeito discursivo. Uma deficiência no domínio da modalidade escrita impacta diretamente a construção de conhecimento, e se a relação do sujeito discursivo com a sua língua de representação é deficiente, isso limitará a sua qualificação profissional. Toda forma de comunicação pode ser afetada, podendo fazer uma repercussão negativa, principalmente se a comunicação escrita for emitida para um público diverso. Há de se considerar que a partir do momento em que se popularizou o ensino à distância, numa quantidade considerável de instituições de ensino superior que ofertam cursos visando um maior lucro e na livre concorrência não se preocupam tanto com a qualidade desse ensino e sim com os preços, isso faz sim prejudicar a qualidade desse ensino superior. Muito se fala sobre o analfabetismo funcional e que este sobreviva até mesmo após as graduações, tendo acadêmicos com um poder limitado de interpretação. Reside na preocupação com essa formação do profissional justamente o aprimoramento da escrita, para que esta sirva de parâmetro para os mais jovens, quando seus discursos difundidos nas mídias de grande alcance afetem inclusive crianças em fase de alfabetização. Falamos da mídia digital e também da mídia impressa e de todos os meios que afetam os públicos diversos. Mesmo quando a escola usa de critérios para a seleção de conteúdos mediáticos, ainda assim as crianças estão sujeitas a se depararem com textos em outras mídias informais, com erros ortográficos gritantes
que podem gerar um grande equívoco sobre as palavras. Estamos falando do que trata o título hoje, que é o impacto das mídias na alfabetização das crianças nos anos iniciais do ensino fundamental. Mesmo porque os alunos não só aprendem em contextos de ensino formal dentro das escolas, como também no seu cotidiano, através daquilo que vê em diversos contextos, que compreendem letreiros, em muros, cartazes e outros. Para ilustrar o tema, iremos expor aqui 5 frases e palavras que contêm erros de ortografia e ausência de pontuação. Os exemplos foram retirados de situações reais que compreendem divulgação ao alcance em massa, como redes sociais, letramento digital, ferramenta digital de comunicação e cartazes impressos. Estamos imersos continuamente em um mundo digital e globalizado, onde a quantidade de informação e o anseio por conhecimento não pode nos lançar ao descomprometimento com as normas da língua portuguesa. Na pressa em emitir a mensagem, podemos ser acometidos pela síndrome do corretor ortográfico, ou seja, ali passa desapercebido palavras grafadas de forma diversa e que deveria figurar no contexto. Analisando as 2 próximas frases, podemos sugerir que ao emitir a mensagem, os autores possam ter sido acometidos por essa síndrome do corretor ortográfico. Algumas frases têm palavras ocultadas para que não seja associado o que foi exposto a nenhuma instituição ou pessoa. A primeira situação seria a seguinte frase: carteira de habitação está vencendo. Na verdade, no presente contexto, o autor deveria fazer constar habilitação e não habitação. No segundo momento, trataremos de uma outra frase, que é a seguinte: aulas serão libertadas somente em 7 de março quando iniciará o ano letivo acadêmico ponto. Nesse contexto, a palavra, na frase que está grafada como libertadas, na verdade, o emissor gostaria de dizer liberadas. No terceiro momento, vamos falar de uma palavra que ficou assim em evidência durante muito tempo numa rede social e por algum motivo alguém não notou ou não apontou o erro, a gente não sabe como que aconteceu o erro, mas a gente sabe que o erro não foi apontado porque não foi corrigido. Concurso. A terceira situação compreende a distorção de uma palavra exposta em flyer eletrônico quando dá a intenção de divulgar um concurso e não um concurso. O interessado quem fez o flyer manteve a palavra grafada de forma errada em outras postagens posteriores quando da divulgação do resultado desse concurso. E agora a gente vai tratar de uma quarta situação, que é a seguinte: enviei meu relatório de estágio, preciso saber o que preciso corrigir até o momento, desconheço o motivo da correção, pode me orientar. Essa frase, ela não tem nenhuma pontuação, então perde totalmente o contexto e a intenção do que se quer dizer. E num quinto momento nós vamos falar de uma frase também sobre um artigo, e o artigo 268 do Código Penal Brasileiro, que ele não só foi colocado numa rede social em flyer eletrônico, como também foi exposto em um lugar de grande alcance, que vai várias pessoas, num cartaz. E lá dizia: artigo 268 do Código Penal Brasileiro, infringir determinação do poder público destinado a impedir introdução ou propagação de doenças contagiosas. Isso foi dentro do contexto quando nós tivemos a questão do Covid, então esse cartaz estava exposto e, no entanto,
aparecia a palavra infringir, quando na verdade a intenção era infringir e não infringir. Esse último excerto que foi colocado aqui de um texto jurídico que for amplamente divulgado nas redes sociais e cartazes, com a palavra infringir grafada de forma incorreta, embora qualquer um de nós pudéssemos ir até o Google ou outra forma de pesquisa, a gente poderia estar vendo que isso estava errado, mas no entanto, pensa-se no impacto e a influência que essas palavras grafadas de forma errada podem causar nas crianças, nos alunos que estão ainda em fase de alfabetização. Então, o propósito desse primeiro vídeo é lembrar que o professor licenciado em pedagogia não é o único profissional responsável pela aprendizagem e nem pela alfabetização, mas todos aqueles que direta ou indiretamente emitem informações ao alcance daqueles que estão avançando no seu processo de alfabetização. Então, que nós todos juntos possamos estar atentos para que, se estiver ao nosso alcance, que nós lembremos o outro de algum possível erro que ele esteja cometendo, de forma que esse erro possa ser corrigido. Para quê? Para que fique a pergunta: que português queremos para os nossos filhos? Um grande beijo e até a próxima!